Composto o Egresso Tribunal Pleno, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 16 de maio de 2013. Cumprimento aos eminentes pares, doutor procurador, servidores, doutos advogados, e já desejando a todos um bom trabalho. Submeto já de início a apreciação a ata número 8.043 e a ata 8.042, que são das sessões pretéritas. 8.042 foi em razão da exíguo espaço de tempo, não foi aprovado na sessão passada. A todos foram encaminhado cópia. Se não houver qualquer manifestação, eu declaro aprovado. Nós temos uma continuidade de julgamento e também aqui 2 com pedido de sustentação oral, então prestigiando aos outros advogados, com a permissão de todo o pleno, se permitir, eu coloco os pedidos de sustentação oral, que são as preferências de sustentação oral, depois prosseguiremos na pauta normal. Então, 2.4 da pauta, o 4.944, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato a cargo de vereador, recorrente Mário Antônio Moisés Nadaf, recorrido ao Ministério Público, a relatoria do eminente doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes, com a palavra para o relator. Obrigado, presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Mário Antônio Moisés Nadaf, candidato ao cargo de vereador por Cuiabá, eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 54ª Zona Eleitoral, que julgou como não prestadas as contas de campanha em virtude da existência de irregularidades detectadas e não sanadas tempestivamente. Após intimado por edital para providenciar a regularização da contabilidade no prazo de 72 horas, o recorrente solicitou dilação do prazo por mais 72 horas. Na sequência, apresentou a manifestação de folha 1412 e 1426, juntamente com o documento 1427 e 1555. Todavia, o doutor magistrado indeferiu o pedido e determinou o desentramento da manifestação e dos documentos carregados aos autos. Em razões recursais, o recorrente asseverou a nulidade da resolução 1201 TRE, Mato Grosso, haja vista que o artigo 5º, ao ter facultado a intimação por meio de publicação de ato de justiça, está em dissonância com a previsão da Lei 9.504/97. Dessarte registrou que deveria ter sido intimado pessoalmente, consoante previsão do artigo 30, parágrafo 4º da lei encimada, de modo que os atos posteriormente praticados são nulos. Aduziu que a documentação apresentada intempestivamente e reencaminhada junto ao recurso é suficiente para sanar todas as irregularidades apontadas no relatório técnico, solicitando por fim a aprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença guerreada. Relatório. Concedo a palavra ao doutor advogado pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal Pereira, excelentíssimo senhor relator, doutor Francisco Alexandre, excelentíssimo senhor procurador, doutor Marcelos, excelentíssima senhora e senhores juízes que compõem essa corte. O recorrente Mário Nadaf concorreu ao cargo de vereador nas eleições de 2012 aqui na capital. A decisão recorrida julgou as contas da sua campanha eleitoral como não prestadas, apesar de ter sido tempestivamente apresentada, conforme recibo de entrega constante dos autos. Apesar de ter sido elaborado relatório preliminar, apesar de ter sido publicada a intimação para se manifestar sobre o relatório preliminar,
apesar de ter sido apresentada a manifestação sobre o relatório preliminar, instruída com inúmeros documentos e também com prestação de contas retificadora. A decisão que declara as contas não prestadas, penso que, considerando todos esses fatos incontroversos, na medida em que documentalmente comprovado nos autos, me parece inconciliável com essa realidade. Ocorreu que, após a publicação da intimação para se manifestar no prazo de 72 horas sobre o relatório preliminar, o recorrente solicitou, no último dia desse prazo, a dilação do prazo por mais 72 horas. 2 dias depois, antes que esse pedido de dilação fosse apreciado, quando a manifestação sobre o relatório preliminar, instruída com os documentos, com a prestação de contas retificadoras, já se encontrava nos autos, o juiz Acó apreciou e indeferiu o pedido de dilação e determinou o desentramento dos autos e a devolução da documentação ao recorrente mediante recibo. A manifestação apresentada sobre o relatório preliminar, ela explica minuciosamente a ocorrência de todas as irregularidades apontadas e explica também a forma como foram corrigidas. Já a prestação de contas retificadora foi apresentada de forma impecável, com todas as irregularidades inicialmente diagnosticadas devidamente corrigidas. Ocorreu que, em 23/11, aliás, após a apresentação dessa manifestação, foi feito, então, do desentranhamento da documentação, foi feito o relatório final, sem considerar a manifestação, os documentos que a instruíram e a prestação de conta retificadora. E, então, esse relatório final concluiu que persistiu na prestação de conta todas as irregularidades inicialmente diagnosticadas no relatório preliminar. A seguir, em harmonia com o parecer do Ministério Público Eleitoral, o juiz Acó julgou as contas como não prestadas, ordenando ainda que fosse registrado ASE 230 no histórico do eleitor recorrente. Essa restrição diz respeito à não quitação durante o curso do mandato ao qual concorreu e que, na prática, equivale a uma ineligibilidade, porque sem a quitação não se alcança o registro de candidatura, né? E ela persistiria até dezembro de 2016, quando o registro de candidatura para a próxima eleição municipal é em 5/7. Portanto, estaria, de fato, inelegível. Diria que esse talvez seja o ponto principal a ser revisto, né? Contudo, além do fato incontroverso de que o recorrente apresentou tempestivamente a sua prestação de contas, ao interpor o recurso, instruiu as razões recursais com todos os documentos desentranhados do processo, quais sejam a manifestação sobre o relatório preliminar, a documentação, inúmeros documentos que instruíram essa manifestação e a prestação de contas retificadora. Esses documentos, penso que são hábeis a sanar totalmente todas as irregularidades inicialmente diagnosticadas. Significa dizer que a decisão recorrida não analisou absolutamente nem a documentação apresentada, nem a manifestação e nem a prestação de conta retificadora. Entretanto, essa Corte vem admitindo a apresentação já na fase recursal da documentação eventualmente faltante, em virtude dos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas. Assim, com a reapresentação dos documentos desentranhados do processo e reapresentados com o recurso,
ressurge a possibilidade de análise desses documentos que demonstram extreme de dúvidas a total e absoluta regularidade das contas do recorrente. As diversas irregularidades apontadas no relatório preliminar, predominantemente de natureza formal, estão suficientemente esclarecidas e corrigidas na prestação de conta retificadora, sendo certo que a documentação que a instruiu tem o propósito de comprovar os esclarecimentos prestados, bem como de conferir idoneidade às correções feitas. Eu vou me abster aqui de comentar cada uma dessas irregularidades, porque são diversas e diversificadas, algo em torno de 24 impropriedades, tanto que a manifestação ela tem 18 laudas aproximadamente, porque foram explicadas minuciosamente cada uma delas. Então, vou me abster de adentrar, até porque nem teria tempo para adentrar essa análise de cada uma delas. Mas, nesse ponto, eu penso que nos deparamos aqui com duas possibilidades a saber, ambas sustentadas na premissa de que o tribunal admitirá, como tem feito em situações análogas, a juntada dos documentos na fase recursal. A primeira possibilidade, considerando que a documentação apresentada, a manifestação sobre o relatório preliminar, os documentos que a instruíram, a prestação de conta retificadora, não foram analisadas na instância de piso, penso que a Corte deverá analisá-la e, considerando-a suficiente para esclarecer as impropriedades diagnosticadas, reforme a decisão recorrida e, consequentemente, aprove as contas. A segunda possibilidade, e que me parece mais adequada, seria essa Corte anular a decisão recorrida e devolver o processo à instância de piso para que proceda a novo julgamento, desta feita, considerando os documentos antes desentranhados e reapresentados com recurso. Penso que essa segunda possibilidade se mostra mais adequada, porque foram diagnosticadas, como disse, múltiplas e diversificadas irregularidades na prestação de contas, o que exige uma análise mais detida de todas essas impropriedades e da solução que foi dada, da documentação que foi apresentada. Na instância de piso, essa análise é feita com auxílio do sistema SPCA, Sistema de Prestação de Contas Eleitoral. Esse sistema tem duas versões, como sabem os senhores. O SPCX, que é a versão externa, utilizada pelos candidatos, pelos comitês e pelos órgãos partidários. E a versão interna, que é utilizada pela Justiça Eleitoral. A versão interna, utilizada pela Justiça Eleitoral, ela indica os caminhos, os pontos a serem analisados na análise das contas, facilitando enormemente a análise. E é por isso que, além dos demonstrativos impressos, a prestação de contas deve ser apresentada também em arquivo digital, de modo a possibilitar a importação dos dados da prestação de conta para a versão interna e, consequentemente, facilitar, porque essa versão interna, ela, além de fazer cruzamentos de dados, ela indica. Na prestação de conta retificadora que se encontra nos autos, ela já foi recepcionada eletronicamente pela instância de piso. Doutor, Logo, com licença um minutinho, eu informo Vossa Excelência que do prazo regimental dispõe de 1 minuto. Já será suficiente, Excelência. Então, ela já se encontra recepcionada no sistema, na instância de piso, e de modo que eles teriam muito maior facilidade de fazer essa análise. Além de que os gabinetes de Vossa Excelência, é notório que estão sempre sobrecarregados de processo a ser julgado. Concluo que é por essas razões que penso que a devolução do processo à instância de piso, para que proceda a novo julgamento, dessa feita considerando os documentos e a prestação de conta retificadora, é a solução mais adequada.
com os esclarecimentos e fundamentos, reitero os termos e pedidos constantes do recurso, em especial que seja provido em todo esse tempo para declarar a nulidade da decisão recorrida e, consequentemente, devolvido o processo à instância de piso. Obrigado, E caso não seja esse o entendimento, que seja reformada a decisão recorrida. É o que se pede, Excelência. Obrigado, agradeço a participação da Vossa Excelência e concedo a palavra ao doutor procurador. Eu vou começar pelo final da exposição do doutor advogado, porque já está mais recente na memória. Eu entendo que não seja o caso de devolver os autos ao juiz por um princípio, digamos que, como se diz popularmente, é cada um no seu quadrado. O magistrado, quando ele recebeu as contas, foi informado de que faltavam documentos, ele estipulou um prazo e, descumprido aquele prazo, ele seguiu o processo adiante, porque o processo é uma marcha para frente, é para isso que servem os prazos processuais. O juiz não pode ficar indefinidamente à espera de um ato da parte. Ele deu o prazo para a parte ou o interessado que seja, não atuou naquele prazo, ele seguiu adiante e sentenciou, que é a função jurisdicional. Então, a partir daí, ele tendo sentenciado, a questão passou para o tribunal. Por outro lado, pela mesma ideia de que uma instância não deve interferir no trabalho da outra, a não ser em caso de nulidade realmente, ele também não deveria ter determinado o desentranhamento das peças, justamente porque essas peças viriam a ser apreciadas pela Corte Superior, né, que pode fazê-lo agora entendendo que a juntada é aproveitável ainda. E eu entendo que a juntada é aproveitável, esses documentos podem ser analisados. No caso, o principal motivo é porque eles haviam sido juntados antes mesmo da sentença. Não foi nem sequer com o recurso, eles foram juntados antes de ser sentenciado. Por conta disso, e tendo em vista que o tribunal, nesse último mês, veio afinando a jurisprudência, entendendo em que circunstâncias deve ser analisado, em que circunstâncias não deve ser analisado, e tendo em vista que o parecer foi emitido antes desse afinamento, eu vou fazer uma alteração, não para que sejam consideradas não prestadas as contas, mas sim para que seja apreciada a documentação e sejam aprovadas com ressalvas. Então, é uma pequena alteração no parecer que está escrito aqui, tendo em vista essa evolução jurisprudencial. Mas não pelo retorno das peças, sim para que sejam julgadas já aqui pelo tribunal. Agradeço. Retorno a palavra ao doutor relator. Eu vou apreciar a preliminar de nulidade da resolução 1201, trazida aqui pelo recorrente. Ele alegou essa nulidade, haja visto que o artigo 5º, ao ter facultado a intimação por meio de publicação do Diário da Justiça, está em dissonância com a previsão do artigo da Lei 9.504/97. Não obstante as alegações do recorrente, na verdade não existe nenhuma nulidade a ser declarada. Eis que, em decorrência das alterações introduzidas pela Lei 12.034/2009, o artigo 30, parágrafo 5º da Lei 9.504/97 passou a prever o cabimento do recurso no prazo de 3 dias da decisão que julgar as contas a contar da publicação no Diário Oficial. Desse modo, percebe-se que a intenção do legislador ao prever a interposição de recurso a partir de publicação do Diário Oficial foi deixar clara a obrigatoriedade de o candidato ter constituído o advogado em momento anterior à aprovação da sentença. Aliás, o momento correto é o início do processo. Assim é porque dificilmente o candidato por si só tomaria conhecimento da publicação efetuada. Ademais, em 6 de novembro de 2012, que foi a data do protocolo da prestação de contas, o candidato foi intimado da necessidade de proceder à regularização da sua representação processual, constituindo advogado nos autos, tendo essa situação regularizada em data de 11 de novembro de 2012, conforme vê a procuração de folha 1400-1401. Ainda é importante asseverar que a Lei 9.504/97 não prevê que as intimações sejam realizadas de forma pessoal ao candidato, deixando a critério do julgador a escolha da melhor forma a ser utilizada dentro do que é permitido pela legislação, conforme previsão contida no artigo 30, parágrafo 4º desse dispositivo. Trago aqui decisão nesse sentido, acerca de necessidade de constituição de advogado para essa prestação de contas, e prosseguindo, rejeita a preliminar de nulidade da resolução arguida pelo recorrente. É como voto essa preliminar, senhor presidente. Quanto à preliminar, bem entendido, alguma manifestação contrária? Então, rejeitado. De acordo. Rejeitado a unanimidade. No mérito, inicialmente salienta-se qualquer irregularidade que impeça o judiciário de fiscalizar as receitas e gastos dos partidos políticos, candidatos, configura vício que macula o processo seletivo,
em pontos necessariamente de desaprovação das contas. O doutor magistrado exerceu a faculdade de não prorrogar o prazo de 72 horas para a manifestação do candidato e de desconsiderar para fim de exame os documentos posteriormente apresentados, tendo em vista que o recorrente foi intimado para manifestar sobre as irregularidades apontadas no relatório preliminar, porém não apresentou os documentos no prazo de 72 horas fixado legalmente, não havendo que se falar essencialmente de defesa. Por outro lado, os vícios que foram detectados na prestação de contas deveriam, na verdade, levar à sua desaprovação, de modo que o doutor magistrado Dalta Vênia equivocou-se ao julgá-lo como não prestada, eis que estes não levaram à total impossibilidade de análise das contas. Com o devido respeito, não consigo vislumbrar como uma prestação de contas composta por formulários e vasta documentação apresentada com 1.399 páginas possa ser considerada como não prestadas. Isso porque, ao apresentar a prestação de contas, o recorrente aviou tempestivamente os formulários exigidos pelo artigo 4º da Resolução 23376 do do TSE. Os demonstrativos de receitas estimadas em dinheiro, as cópias dos canhotos dos recibos eleitorais referentes às outras doações recebidas, bem como as cópias dos extratos bancários, não se enquadrando na previsão do artigo 51, parágrafo inciso 4º da Resolução 23376 do do TSE, que dispõe quando ocorrerá o julgamento das contas como não prestado. É imperioso deixar consignado que, com o intuito de regularizar as falhas elencadas nas contas, o recorrente apresentou em sede de recurso documentos faltantes, e isso de folhas 1660 a 1802. Nesse diapasão, forçoso salientar que a Justiça Eleitoral, em se tratando da prestação de conta, admite a apresentação do documento e fase recursal em virtude da incidência dos princípios de formalismo moderado e da instrumentalidade das formas, bem como quando se tratar de vício formal. Trago entendimento nesse sentido no meu voto. É imperioso registrar que em outras prestações de contas oriundas da 54ª Zona Eleitoral, em situações semelhantes, o gabinete deste relator procedeu à conferência da documentação apresentada em relação às irregularidades apontadas na sentença. Entretanto, no presente caso, em função do grande volume de itens a ser analisado, o procedimento mais correto a ser adotado é a devolução dos autos para os servidores do cartório eleitoral proceda à análise dessas contas. Diante disso, senhor presidente, em dissonância com a dúvida da Procuradoria-Geral Eleitoral, dou parcial provimento do recurso para reformar a sentença no que se refere ao julgamento das contas como não prestada, porém determina a remessa dos autos à respectiva zona eleitoral para que seja realizada a análise da documentação apresentada pelo recorrente. Como voto? Dr. José Luiz Brazac. Senhor presidente, invocando o julgamento de quarta-feira, recurso 6073, onde foi o recorrente Antônio Ferreira de Souza, onde se discutiu a matéria da juntada de documentos, prazo de 72 horas, levando em conta prestação de contas e, inclusive, as considerações trazidas pela tribuna, pelo doutor Lorival. Peço vênia ao nobre doutor Marcelos para acompanhar na íntegra o voto do nobre relator, que realmente nos dá aqui a necessidade de retorno por conta da vasta documentação que fora juntada antes da sentença e, portanto, não foi apreciado em nenhum momento pelo douto juiz da instância de piso, o que, ao meu ver, não nos dá aqui a condição de avançar nessa análise de documentos. É como voto. Obrigado. Dr. Samuel Franco Dália Júnior. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o doutor advogado, doutor Lorival, pela sua sustentação, sendo certo que sempre nos brinda com a clareza dos seus fundamentos nesse plenário. Cumprimento também o eminente juiz, doutor Francisco Ferreira Mendes, pelo voto que eu vou seguir integralmente. Eu entendo que a tolerância é uma das maiores premissas do homem e ela deve ser cultivada. Ou seja, o cidadão foi intimado para juntar em 72 horas a documentação, citado por edital, o juiz indeferiu, mandou desentranhar, não deu oportunidade nem para que verificasse a possibilidade de se aprovar, ou pelo menos analisar essas contas e dar uma oportunidade ao recorrente. Nada disso foi feito, simplesmente julgou como não prestadas. É evidente que as contas foram prestadas. Foram juntados os documentos. Esse tribunal tem se manifestado no sentido de que
elas podem, inclusive, ser juntadas e apreciadas em série de recursos. E, portanto, quanto a essa parte de prestação de contas, eu entendo que está regularizada essa situação. Não tem dúvida nenhuma de que foram prestadas as contas. E mesmo que não fosse, eu entendo que há sim a possibilidade e acredito que a necessidade de uma nova análise pelo jurado de piso desse documento. Portanto, eu vou pedindo vênia ao eminente procurador regional eleitoral, eu vou acompanhar o relator para determinar no voto, para que a documentação seja restituída à primeira instância, porque caso se confirme essas irregularidades, evidentemente que as contas serão desaprovadas, se elas forem graves. Se não forem, poderão ser aprovadas com ressalvas. Mas eu, com essas considerações, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, cumprimentando pela clareza da sua exposição. É como eu voto, senhor presidente. Colho o voto da eminente desembargadora Maria Helena Gargalino Povas. Senhor presidente, o eminente doutor Blazak apontou corretamente que já tivemos oportunidade recentemente, mais precisamente, se não me falha a memória, na última sessão, de apreciarmos casos que guardam semelhança com o presente. Eu sou da opinião que a juntada de documentos, principalmente antes da aprovação da sentença, não enseja a decretação de contas não prestadas. Com essas brevíssimas considerações, eu vou acompanhar o eminente relator pedindo vênia à douta Procuradoria. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Senhor presidente, com relação à consideração ou não dessa documentação, eu fui o relator desse processo que deflagrou amplo debate aqui, não tenho dúvida em acompanhar o doutor relator. Agora, o único questionamento assim, que eu faria até à corte e ao doutor relator é nessa conclusão dele. Seria o caso, na verdade, de reforma dessa decisão, ou seria o caso da anulação da decisão? Porque nós quer me parecer que quando o tribunal, a instância superior, reforma uma decisão, já indica qual a prestação jurisdicional que vai oferecer em substituição. Ou seja, se o tribunal estaria a dizer que não se trata de contas não prestadas, já estaria apto ou teria que dizer, então, reprovadas, aprovadas ou aprovadas com ressalvas. Então, esse ponto que eu penso que o caso seria de anulação da sentença, afastando a tese de contas não prestadas e a devolução. Porque que nesse caso, doutor Marcelo, eu não me adiro à sugestão de Vossa Excelência para permanecer aqui. Porque eu vou eu vou confiar na análise que foi feita pelo doutor relator, onde ele diz que os autos não permitem que o tribunal avalie todas as irregularidades. Me parece que é diferente daquele caso que eu não acolhi a tese da anulação para voltar. Ou seja, não se trata apenas de checagem de documentos. Quer me parecer Posso que fazer existe... só um esclarecimento? É Pois que a minha preocupação é a seguinte. Se voltam os autos em instância inferior, é porque o juiz cometeu erro em procedendo ou em judicando. Porque se for um erro do procedimento, então o tribunal está dizendo que o juiz, na verdade, errou ao dar esse prazo e ao negar a prorrogação. Então ele errou no procedimento do processo. Agora, se ele errou só no julgamento, porque ele julgou não prestados e devia julgar aprovadas ou desaprovadas, aí eu entendo que a solução é diferente. Então a minha preocupação é essa. Só. Certo. Eu vou me filiar à primeira hipótese do erro em procedendo, né, com relação ao procedendo. Então, senhor presidente, com essas considerações, eu voto
no sentido de dar parcial provimento ao recurso para anular a sentença e fazer, como sugerido pelo doutor relator, a devolução para que a instância de peso possa considerar também essa documentação e emitir nova prestação jurisdicional. É como eu estou votando. Colhe o voto da eminente quinta vogal, doutora Vanessa Curto Perenha Gasques. Bem, com relação à conclusão que o juiz membro, o juiz membro Sebastião de Arruda concluiu nesse processo, que é no fato de anular a sentença por erro improcedendo, eu também me filio a esse entendimento, porque, ao meu ver, o ato de desentranhar o documento, e não o ato de desconsiderá-lo em razão da apresentação dessa documentação fora do prazo. Não é este o foco. É que o ato de desentranhar, a meu ver, fere há um cerceamento de defesa aí, porque não permite que em sede de recurso se analise essa documentação, até mesmo que se remeta a um órgão técnico para analisar se foram realmente apresentados e estão de acordo com a legislação. Então, nesse sentido, eu também entendo que deve retornar os autos à primeira instância, com a anulação da sentença, e para que sejam feitas novas diligências e ter um novo pronunciamento jurisdicional a respeito dessa documentação apresentada. É como voto. Também acompanho as observações dessa parte do final. Doutor Samuel. Bom relator. Eu me filio a essas considerações feitas pelo doutor Sebastião. Muda essa parte final, anulando a sentença. Apesar que eu acho que é a mesma coisa reformar ou anular. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada no mérito. Também a O efeito unanimidade é um só. deu parcial provimento ao recurso O efeito é um para só. anular a sentença e determinar abaixo dos autos ao juiz de origem, nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer. Tem uma advogada que ela é de fora e só está esperando aquele voto da vereadora Maria Helena. Ela disse que vai adiar para a próxima sessão. É esse aqui. Não sei se o senhor quer anunciar só para liberá-la já. Ela disse que vai colocar na próxima. Bador Maria Helena, só para antecipar aqui, parece que tem uma advogada aí, Vossa Excelência, acho que vai. Eu ia pedir a Vossa Excelência que o adiamento para a quinta-feira. É quinta-feira que eu havia falado ao diretor, né, da próxima semana, porque este processo só chegou ao gabinete ontem à tarde. Então não houve tempo hábil de elaboração do voto. E assim eu peço vênia a Vossa Excelência para que possamos transferir e o deferimento de Vossa Excelência também. Okay. Então, como é de interesse da doutora advogada, aí, prestigiando, eu anuncio que ele ficará adiado para as próximas sessões. Então, ainda um pedido de preferência com sustentação oral. Eu anuncio o 2.6, processo 42.814, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, de Campo Verde. Recorrido Geraldo Norberto, recorrente Ministério Público, recorrido Geraldo Norberto de Souza, coligação compromisso com Campo Verde, recorrido
Fábio Scherotter. Blazak está proibido. Recorrido Laerte Brasileiro Alvarenga. Relatoria do eminente Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, com a palavra. Cuide-se de recurso eleitoral interposto. O candidato da majoritária. E antes de eu ser nomeado a esse tribunal, eu havia feito um pré-contrato com o adversário do candidato à majoritária. Então, estou declarando minha suspeição. Anotado. Cuide-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de sentença proferida pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral acumulada com representação eleitoral por captação ilícita de sufrágio, ajuizado em desfavor do candidato a vereador Geraldo Norberto de Souza, conhecido como Negão da Bahia, e outros. Segundo a petição inicial, o recorrido teria doado à comunidade da Igreja Mundial do Poder de Deus dois ônibus para transporte dos fiéis até a esta capital para participar do evento realizado em 7 de setembro de 2012. A inicial relata ainda que no culto do dia 6 de setembro de 2012, o pastor Tiago teria apresentado o recorrido aos fiéis da igreja, promovendo seu nome e sua imagem junto aos congregados. Consoante a medida juntada à folha 15, o pastor acima citado teria enobrecido o recorrido, asseverando que teria sido o mesmo que conseguira o transporte gratuitamente e pedido orações dos fiéis por ele. Decisão interlocutória de folha 48 e 49 acolheu o preliminar de legitimidade passiva da coligação Compromisso Campo Verde e rejeitou o preliminar em relação aos candidatos Fábio Scherotter e Laércio Brasileiro de Alvarenga, mantendo estes últimos no polo passivo da demanda. Concluída a tramitação, o juiz eleitoral proferiu a sentença de folha 98 e 104, julgando a AIGE improcedente, ao entendimento de que não houve demonstração de especial fim de agir, exigido pelo artigo 41A da Lei 9.504/97, e de que restou comprovado que os ônibus não foram doados pelo recorrido, tendo o mesmo somente intermediado a doação. A sentença registrou ainda que não houve a demonstração da existência de potencialidade lesiva da conduta para fim de interferência na eleição. Em razões de recurso, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância sustentou que o conjunto probatório mostra a prática de captação ilícita de sufrágio, afirmando que o recorrido, em associação com o pastor Tiago, participou daqueles atos de promoção de seu nome com o objetivo de obter, mediante retribuição, os votos daquela comunidade evangélica, em especial daqueles fiéis que foram diretamente beneficiados pelo transporte gratuito. Salientou que, embora os proprietários dos ônibus tivessem afirmado em juízo que doaram o transporte diretamente à igreja, a informação dada aos fiéis no culto de 6 de setembro de 2012 foi de que havia sido recorrido quem conseguira tais veículos. O doutor Procurador Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para cassar o diploma de suplente de vereador do recorrido Geraldo Norberto de Souza, ex que teria sido diretamente beneficiado com a interferência do poder econômico, bem como pela sua condenação à sanção de inelegibilidade pelo prazo legal, uma vez que teve conhecimento do abuso e dele participou ao se apresentar diante da comunidade evangélica multicitada como doador dos ônibus. Relatório. Conselho a palavra ao doutor advogado para Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal Pereira da Silva, excelentíssimo senhor doutor Marcelos, procurador regional eleitoral, excelentíssimo senhor doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, relator desse recurso, em nome do qual cumprimento os demais membros desse colegiado, colegas advogados. A questão que nos traz à tribuna é bem particular. Os fatos foram bem demonstrados, bem esmiuçados no relatório do Dr. Francisco. A questão que fazemos temos como importante que seja demonstrada é que essa ação de investigação judicial eleitoral, no primeiro grau, ela teve dois fundamentos. O 41A, que é a captação ilícita de sufrágio, vulgarmente conhecida como compra de voto, e o abuso do poder econômico. O juiz absolveu não só o candidato recorrido, como também os dois candidatos da majoritária, porque não ficou comprovado nenhuma das ilicitudes alegadas na exordial. E com relação aos candidatos da majoritária, o próprio Ministério Público, em alegações finais, rogou pela improcedência. E eu acho que até eles são tidos como recorridos na pauta aqui, mas eles não figuram nessa relação recursal. Mas, enfim,
O que nós gostaríamos de acrescentar é que essa corte fica impossibilitada de analisar a questão do abuso do poder econômico. E por quê? Porque uma simples leitura da peça recursal do Ministério Público de Piso é suficiente para que se conclua que a irresignação recursal ela se volta exclusivamente com relação a 41A. E o Ministério Público, a espartana Procuradoria Regional Eleitoral, roga pela cassação do diploma de suplente do Geraldo, conhecido lá em Campo Verde como Negão da Bahia, não só pela compra de voto, como pela interferência do abuso do poder econômico. Eu não vejo como possível delimitar... Eu vou pedir uma parte só para dizer que a Procuradoria pediu para afastar o abuso do poder econômico. Ah, então, foi para afastar. Então, efetivamente, então fica até prejudicada a sustentação, porque a nossa maior medo seria justamente isso. Por quê? Porque o abuso do poder econômico, ele necessariamente não precisa ser praticado pelo candidato. Os doadores, como ficou bem demonstrado pela prova documental e também em audiência, os donos do ônibus doaram para a igreja realmente pela intermediação de Geraldo. Mas ele o fez na qualidade de fiel e não de candidato. Agora, a questão do pastor ter agradecido a ele publicamente num culto, me parece que no máximo sejaria uma propaganda irregular. Talvez pelo fato de ser uma igreja em local público, utilizado da infraestrutura da igreja, do momento do culto. Me parece que o máximo que poderia ser considerado nesse caso seria uma propaganda irregular, jamais um abuso do poder econômico e principalmente compra de voto, porque eu não vejo vantagem suficiente para que seja corrompida a vontade do eleitor. A questão que move essa representação foram a doação de 2 ônibus para um único evento aqui na capital, para que fosse assistida a palestra, o culto, a cerimônia, seja lá o que for, do apóstolo mor dessa igreja mundial do poder de Deus, se não me falha a memória. Então, o fato é muito ínfimo, é muito insignificante para que seja caracterizada no ponto de vista da defesa a compra de voto, como foi muito bem reconhecido pelo doutor magistrado de Piso. E então, com a intervenção do Dr. Marcelos aqui, nós requeremos que não seja analisada a questão do abuso do poder econômico e no mérito que seja julgada improcedente a representação, porque dos elementos do 41A me parecem completamente inexistentes no presente caso, porque é absolutamente, eu repito, insignificante essa conduta no sentido de corromper a vontade do eleitor. E relembrando que Geraldo fez na condição de fiel. Ficou demonstrado a exaustão nos autos e pelos depoimentos em audiência que ele sempre contribuiu para as atividades da igreja. Então, buscando a própria ciência do direito penal, me parece uma atipicidade da conduta, não incidindo aí o 41A. Muito obrigado. Conselho a palavra do outro procurador. Realmente, apesar do parecer, eu tive analisando um caso até de certa forma parecido ontem, que por via reflexa me fez repensar esse caso aqui. Como o doutor advogado disse, o candidato ele já tinha o costume de ajudar nas promoções da igreja. Então não foi um evento específico do eleitoral. É isso que não se conseguiu comprovar nos autos, essa vinculação da doação ou do empréstimo desses ônibus com a finalidade eleitoral de captar o voto. Na verdade, eu acho que quem cometeu o erro maior aqui foi o próprio pastor, ao dizer: abençoa ele nessa caminhada, Pai, nesse pleito político. Põe a sua mão e dá vitória para ele. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Quer dizer, o maior cabo eleitoral dele foi o pastor. Mas, apesar de realmente, foi um benefício para os fiéis, mas já vinha nessa história dele de fazer doações para a igreja, né, de auxiliar lá nas necessidades da comunidade.
Só que quem deu a maior mancada, entre aspas, aqui foi o pastor que fez realmente propaganda política do candidato. Mas a compra de votos em si, a vontade de viciar a vontade do eleitor é que ficou faltando. Então, eu já tinha me manifestado aqui pelo afastamento do abuso do poder econômico, porque foram 2 ônibus. Não foi uma coisa espantosa. E agora também me manifesto pelo afastamento do 41A, porque não ficou caracterizada suficientemente a vontade de viciar o voto, essa finalidade político-eleitoral. Então, o parecer é pelo desprovimento do recurso. De sustentação, retorna a palavra ao doutor relator. Senhor presidente, trata-se de ação de investigação. Vou tentar resumir aqui, né? Investigação judicial eleitoral, objetivando a apuração de possível ilícito descrito no artigo 41A, Lei 9.504/97, praticado por Geraldo Norberto de Souza, candidato ao cargo de vereador beneficiado. Segundo se apura, a prática teria beneficiado os candidatos a prefeito e vice-prefeito Fábio Schroeter e Laerte Brasileiro de Alvarenga, respectivamente. A ação pretende a aplicação da sanção de inexigibilidade dos representados pela prática de abuso do poder econômico previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha D, Lei Complementar 64/90, bem como a imposição da sanção do artigo 41A, Lei 9.504/97, com a aplicação de multa e a cassação de registro ou diploma. A inicial assevera que o candidato ao cargo de vereador, Geraldo Norberto de Souza, conhecido como Negão da Bahia, teria conseguido 2 ônibus para transportar os fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus a um evento que seria realizado na cidade de Cuiabá, e que contaria com a presença do bispo Josivaldo Batista, o que foi divulgado pelo pastor Tiago em um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus daquela cidade, tendo o pastor convidado o candidato Geraldo Norberto de Souza para subir no altar e feito agradecimento ao mesmo pela habitação de doação de transporte. O promotor eleitoral aduziu a existência de promoção pessoal do candidato, porquanto o pastor Tiago enalteceu o candidato na frente de inúmeras pessoas. Aduziu ainda a existência de indícios e que a promessa de doação foi efetivamente realizada, caracterizando a figura do abuso do poder econômico, justificando a inclusão dos candidatos Fábio Schroeter e Laerte Brasileiro de Alvarenga no polo passivo. Na análise do conjunto probatório contido nos autos, é possível verificar na mídia trazia folha 15 uma pessoa apontada com o pastor Tiago, dizendo, como bem resumiu aí o doutor Marcelo, né, vangloriando, né, vamos dizer assim, a candidatura do Norberto. Poupado de ler essa transcrição. O artigo 41A da Lei 9.504 dispõe que, ressalvado disposto no artigo 26, inciso, constitui captação de sufrágio o candidato doar, oferecer, prometer, entregar ao eleitor com o fim de obter esse voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro de candidatura até o dia de eleição, sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIR e cassação de registro de diploma, observado o procedimento do artigo 2 da Lei 64/90. O artigo 41A da Lei 9.504 exige, para sua caracterização, a existência de provas robustas da compra ou negociação do voto com promessa de vantagem. A gravidade da penalidade que caça registro ou diploma do candidato eleito pela vontade popular justifica a exigência de demonstração de plena certeza para a condenação. Transcrevo aqui o testemunho do recorrido, aliás, o depoimento do recorrido José Geraldo Norberto de Souza, ouvido em juízo, e também da testemunha compromissada Ricardo Evangelista. Os recorridos encaminharam para os autos o termo de doação de folha 42 realizado por Ricardo Evangelista à Igreja Mundial do Poder de Deus. Também transcrevo aqui o testemunho de Deuseniro Bezerra Lima e também a testemunha Jairo Soares Lima. Carlos Alberto de Almeida Cinto, responsável pela denúncia levada ao Ministério Público, afirmou, vou só ler a parte final aqui, que a ligação dos fatos com os candidatos Fábio Schroeter e Laerte Brasileiro é simples. Após ficar 2 dias com esse material, que a mídia foi buscar informações sobre o senhor Geraldo e descobriu que ele é pessoa simples, humilde, e as fotos juntadas ao processo dizer ter 2 ônibus, então levantaram os custos disso e, como o senhor Geraldo nunca fizeram esse tipo de coisa, pensaram na participação dos candidatos Fábio Schroeter e Laerte Brasileiro. Fecha o aspas. A testemunha Maria Auxiliadora Nunes Santos alegou em juízo que teria ido à igreja juntamente com seu amigo Deuseniro Bezerra e, ao presenciar o episódio, entendeu que o pastor Tiago estava pedindo voto em benefício do candidato Geraldo. Analisando as provas contidas nos autos, percebe-se que não restou demonstrado o especial fim de captação de votos por parte dos recorridos. Ademais, os recorridos negaram a prática da conduta ser criticada e não existe provas de sentido contrário, nem documental nem testemunhal, não restando comprovada a violação da conduta prevista no artigo 51A da Lei 9.044, a saber, doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter de voto. Não houve demonstração da prática de conduta típica caracterizada no ilícito eleitoral, representado pelos verbos doar e prometer, nem do objetivo específico de obtenção de voto.
A jurisprudência é remansosa quanto à necessidade da apresentação de prova robusta para a cassação do registro ou do diploma, quando embasado no artigo 51A da Lei 9.004/97. Transcrevo voto nesse sentido aí no meu voto. Transcrevo decisão no meu voto. Quanto ao abuso do poder econômico, a décima probatória não traz nenhuma comprovação de que houve algum pagamento pela doação em situação confirmada pelos proprietários dos veículos em seu depoimento. Não bastasse isso, para a configuração do abuso do poder previsto no artigo 22 da Lei 64/90, é necessária a demonstração de potencialidade lesiva para interferir no resultado das eleições. Contudo, isso também não estou evidenciado. Trago uma jurisprudência nesse sentido aqui do Tribunal Superior Eleitoral. De certo, o requerimento para a declaração de inelegibilidade do recorrido também merece amparo, haja vista que a jurisprudência da Corte Superior Eleitoral assegura que o artigo 41A não dá ensejo à hipótese de inelegibilidade. Em face disso, agora eu vou mudar essa parte final só de acordo com a comparecer trazida pelo procurador Dr. Marcelo. Nego o provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância para manter a sentença recorrida em todos os seus termos. Como voto, presidente? Só mudar essa parte final aí, então. Obrigado. Doutor Samuel Franco Dália Júnior. Senhor presidente, realmente eu também vou acompanhar o relator, porque não há potencialidade, não houve abuso de poder econômico e, portanto, não se justifica a incidência do artigo 41A. Eu acompanho o relator. Desembargadora Maria Helena Gargalhães Povos. Presidente, eu ainda fiquei com algumas dúvidas. A primeira delas é com relação à questão aqui abordada da potencialidade. Eu acho que ela precisa ser vista sob o prisma do paradigma do poder econômico do candidato. Nós julgamos aqui dias atrás a questão de um vereador de Chapada dos Guimarães, onde a situação gravitava em torno de R$270. Os senhores devem se lembrar disso. Então, isso é proporcional, a meu ver, à questão do poder econômico do candidato. Outra dúvida que me restou é que, acompanhando os fatos, foram locados 2 ônibus que acomodariam ali 84 fiéis, porque cada um acomoda 42 pessoas. Num município em que um candidato a vereador se elege com pouco mais de 300 votos, é uma questão que me deixou com um ponto de interrogação. Não obstante isso, houve também um esclarecimento de que o proprietário dos ônibus também afiançou que não houve nenhum pagamento. A questão do fato do pastor dizer que não foi isso, ou que isso não causaria nenhuma influência nos eleitores, a meu ver, isso não procede. Quando ligamos a televisão de madrugada, nós ficamos horrorizados cá entre nós com o que acontece e como algumas igrejas influenciam em camadas mais humildes da população brasileira. E como fiquei em dúvida com relação a casos concretos do hora apreciado, eu vou pedir vênia ao eminente relator e vou pedir vista dos autos. Doutor Sebastião. Aguardo, senhor presidente. Doutora Vanessa. Guardo. Então, anuncio conclusão do julgamento adiado em face do pedido de vista da eminente desembargadora Maria Helena Gargalhães Povos, terceira vogal. Agora, continuação. É isso. Então, agora em mesa para continuação do julgamento, é o 2.1 da pauta, 51.103. É recurso eleitoral, doação de recursos acima do limite legal. Pessoa jurídica, eleição 2010. Recorrente à APUI Construtora de Obras Limitada e recorrido ao Ministério Público. O relator, o eminente doutor Sebastião de Arruda Almeida, qual votou ele deu provimento à eminente
A doutora Vanessa negou o provimento. Acompanhou o relator, o segundo vogal, o doutor Francisco Alexandre, o doutor José Luiz Blazac, o doutor Samuel também acompanhou o relator, e a eminente desembargadora Maria Helena acompanhou o voto divergente. Aí, portanto, ficando empate, e eu pedi vista para emissão do voto de desempate, ou seja, o Minerva. Então, eminentes pares, eu vou até fazer um resumo. Na egrégio plenário, nas sessões plenárias precedentes, o egrégio tribunal, o egrégio plenário, acompanhando o entendimento do ilustre relator, a unanimidade rejeitou a preliminar em decadência, a ilegitimidade ativa, nulidade da citação e alegações finais, quanto às alegações finais, quebra do segredo de justiça, prova ilícita suscitada pelo recorrente. Quanto ao mérito, manteve o valor da multa fixada pelo juízo de piso, tendo ocorrido empate quanto à sanção de proibição de participar de licitações públicas e contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos, nos termos do que dispõe o artigo 81 da Lei 9.504. Cuida-se, portanto, neste caso aqui, de voto de desempate no que diz respeito à manutenção ou não da penalidade de proibição de participar de licitação e celebrar contrato com o poder público pelo prazo de 5 anos. Que eu registro que, votando, da leitura dos autos, verifica-se que a recorrente desrespeitou o limite de doação para a campanha eleitoral prevista no parágrafo 1º do artigo 81 da Lei 9.504, extrapolando-se, portanto, em reais 45.211,14 centavos. Conforme observado pelo eminente relator, o montante da doação deve ser analisado no contexto do faturamento bruto da empresa, que, no caso vertente, representa apenas 2,9% do que foi por ela auferido no ano de 2009. Tanto, desde logo, entendo que a penalidade prevista no parágrafo 3º do artigo 81 da Lei 9.504 deve ser afastada, eis que, no caso dos autos, mostra-se claramente excessiva. Tendo o juiz de piso fixado a multa no mínimo legal, é evidente que já houve a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo descabido fixar sanção cumulativa, como a de proibir a empresa de participar de licitação e celebrar contrato com o poder público pelo prazo de 5 anos. A sanção do parágrafo 3º não é uma consequência automática do ilícito praticado, mas complementar à penalidade de multa prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo 81. Na hipótese, a conduta da doadora foi considerada merecedora da menor sanção pecuniária possível, o que denota o juízo de valor realizado frente ao ilícito praticado. Assim, é imperioso concluir que proibir a referida empresa de participar de licitação e celebrar contratos com o poder público fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo reparo a decisão de primeira instância. Nessa seara, o entendimento jurisprudencial, conforme julgado abaixo, representação eleitoral, preliminares, incompetência do Tribunal Regional Eleitoral, competência do corregedor e etc. Eu vou lá e entrar na parte que nos interessa. Foi destacado a penalidade consistente na proibição de participar de licitação pública e de celebrar contrato com o poder público pelo período de 5 anos, descrita no parágrafo 3º do artigo 81 da Lei 9.504/97,
somente deve ser aplicada se, ao se aplicar a proporcionalidade em relação ao excesso na doação, frente ao limite de doação e ao faturamento bruto da pessoa jurídica, constatar-se ser o excesso relevante, o que não se demonstrou nos autos, e aqui também eu digo no presente caso concreto. Essa é uma decisão do TRE de Sergipe, o acordo número 423 de 2009, em que foi relator o eminente desembargador Arthur Napoleão Teixeira Filho. Na mesma direção, eu trago aqui, destaco também a respeito, descabimento de sanção pertinente à proibição de participar de licitação pública e celebrar contrato com o poder público, princípio da proporcionalidade. Esse é do TRE do Rio de Janeiro, foi uma decisão proferida na representação 985, cujo acórdão traz o número 38696, cuja relatoria do desembargador Leonardo Pietro Antonelli, publicado em 15 de 4 de 2010. Ainda destaco também de um outro resenha de jurisprudência, o seguinte: pelo princípio da proporcionalidade, descabe a sanção pertinente à proibição de participar de licitação pública e celebrar contrato com o poder público pelo período de 5 anos. Também do Rio de Janeiro, esse já bem anterior, de 14/12/2009, portanto, a gente já percebe que nessa esteira de entendimento é que vem sendo desenvolvido toda a jurisprudência com relação a questões do fato aqui em concreto. Diante disso, ante o exposto, eu voto no sentido de reformar a sentença do juiz de primeiro grau, afastando a sanção imposta à recorrente, Apuí Construtora de Obras Limitada, relativa à proibição de licitações públicas e de celebrar contrato com o poder público, mantendo-se a multa conforme já deliberada em sessão plenária. Como voto e pedindo vênia a eminente doutora Vanessa, que abriu divergência, e aos que o acompanharam. Esse é o meu voto. Então, anuncio o resultado por maioria, a unanimidade rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a sanção prevista no parágrafo 3º do artigo 81 da Lei 9.504/97, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Prosseguindo em mesa para julgamento, 2.3, o processo 7.105, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato cargo vereador de Cuiabá, recorrente Valdemir Rodrigues Pascoal, recorrido Ministério Público Eleitoral, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, é o relator com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto Valdemir Rodrigues Pascoal, candidato a cargo de vereador por Cuiabá, eleição de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 54ª Sessão Eleitoral, que julgou como não prestadas as contas de campanha. O candidato foi intimado para manifestar acerca das irregularidades detectadas pelo relatório preliminar para expedição de diligência. Entretanto, permaneceu silente, tendo sido apresentado na sequência o relatório final de exame, que confirmou a manutenção das irregularidades anteriormente apontadas. Depois de juntada do parecer ministerial, o candidato protocolizou prestação de contas retificadora. Todavia, o doutor magistrado julgou as contas como não prestadas, argumento de que o recorrente deixou de apresentar tempestivamente os documentos saneadores, determinando assim o desentranhamento da documentação. Em razões, o recorrente sustentou que a prestação de contas retificadora a destempo é mero erro formal, incapaz de acarretar a desaprovação das contas. Sustentou ainda que, se os documentos não tivessem sido desentranhados, as irregularidades se encontrariam sanadas. Apresentou novamente a prestação de contas retificadora, julgando farta a documentação, solicitando sua análise por essa corte ou arremessa aos autos ao juiz de origem.
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo desprovimento de recursos para que seja mantida a sentença guerreada. Relatório. Acordo do outro parecer? Bastante. Excelência, eu vou alterar o parecer aqui só para que sejam julgadas prestadas as contas, que o juiz entendeu que foram não prestadas, só que analisando a documentação, se percebe que elas não sanaram as impropriedades. Porque os extratos bancários não foram apresentados em forma definitiva, os bens estimáveis em dinheiro não foram discriminados, os recursos próprios utilizados superam o valor do patrimônio declarado e mais outras. Então, a documentação merece ser analisada, mas ela não satisfaz o fim a que se destinava. Então, parecer para que seja modificada a sentença só no ponto que ela entendia que não foram prestadas, mas para que sejam analisadas e desaprovadas as contas. Senhor presidente, eu também estou votando nessa mesma linha de raciocínio trazida aqui pelo doutor Marcelos agora, né? Haja visto que o magistrado, como constou aqui, exerceu a faculdade de não considerar para fim de exame documento intempestivo, tendo em vista que o recorrente foi intimado para manifestar-se sobre as irregularidades apontadas no relatório, porém não apresentou os documentos no prazo de 72 horas fixado legalmente, não havendo qualquer irregularidade ou licenciamento de defesa ou rescisão. Por outro lado, os vícios que foram detectados na prestação de contas deveriam, na verdade, levar à sua desaprovação se fosse o caso, de modo que o douto magistrado da taverna equivocou-se julgada como não prestada, desde que não levaria possibilidade de análise das contas. Transcrevo aqui no meu voto também com relação aos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade de forma e, à frente, com o objetivo de sanar as irregularidades apontadas no relatório final do exame e na sentença, o recorrente apresentou novamente contas retificadoras acompanhadas de diversos documentos. Contudo, as irregularidades estavam não saneadas, uma vez que não houve a discriminação do critério da avaliação mediante notas explicativas, contendo a descrição, a quantidade e o valor unitário dos bens e os serviços, e estes não foram aviados pelos preços praticados no mercado, através da indicação da origem da avaliação, também com o objetivo de tentar justificar a utilização de recursos próprios utilizados na campanha em valor superior ao do patrimônio declarado no registro de candidatura. O recorrente juntou cópia de declaração de imposto de renda do ano do calendário 2011, entretanto, nesta justiça especializada, as normas são claras no sentido de que somente pode ser utilizados os recursos declarados por ocasião do registro de candidatura, e a juntada dessa declaração não tem condão de regularizar a situação. Por isso, permanece a regularidade. E, por último, aqui houve a realização de duas despesas antes da abertura da conta corrente de campanha, contrariando o disposto no artigo 2º, inciso 3, resolução 23.376 de 2012, TSE. Em face disso, essa irregularidade afeta a lisura e confiabilidade da contabilidade. Por conta disso, mudando só a parte final do voto aí, em consonância com a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença prolatada e desaprovar as contas do senhor Valdemir Rodrigues Pascoal. Como voto? Doutor José Luiz Blazac. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação aqui, considerando que, salvo melhor juízo, e aí o doutor Breno pode me auxiliar, aportou a esse tribunal centenas de processos com essas decisões como não prestadas. E os gabinetes, especialmente o meu gabinete pelo menos, tem deixado de julgar processos que são de natureza de recurso para dar até assim celeridade a esses processos de prestação de contas. Não vejo isso como problema se fosse uma eventualidade, mas eu estou com medo de nós termos que julgar, ainda que, conforme esse caso que o doutor Francisco está trazendo em mesa, que é de simples constatação, mas o gabinete, nós com um assessor somente, tem que parar e fazer o voto, né? E com isso, me parece assim, que nós deveríamos refletir sobre esses procedimentos daqui para frente, porque tenho a impressão que nós teremos centenas de processos nessa situação, quando deveríamos talvez fazer voltar realmente esses processos, tirando aqueles que foram de candidatos eleitos, que aí realmente é uma questão de maior importância, porque senão eu tenho a impressão que lá no gabinete eu tenho uma boa quantidade de processos
que vai ter que ser julgado, entendeu? Agora, não me deixa também confortável fazer uma lista de prioridades de repente e jogar todos esses lá para o fundo, né, para trás. É uma discussão que eu gostaria de levantar aqui com Vossa Excelência, se de fato não era de repensar essa questão, né? Não vejo como problema analisar aquilo que, conforme muito bem salientou o doutor Sebastião no julgamento passado, da sessão que julgamos aqui do candidato Antônio de Souza, são questões de análise simplesmente formal, né? Prestação de contas com a nota fiscal, um valor, ok, né? Mas é um processo que tem que parar e fazer. Né? Eu vou pedir licença para me intrometer entre aspas, mas de repente seria o caso de decisão monocrática, né? Perfeito. Então, acho que eu gostaria de abrir essa discussão, porque não quero me furtar do serviço, não é isso, é porque eu tenho alguns processos lá que exigem um estudo muito maior, né? E de fato, tem essas prestações de contas que estão chegando. Né? Aí, talvez, um juízo de prioridade, talvez, para pensar mais à frente, só levantando para o presidente, de repente não precisamos decidir isso aqui, eu estou acompanhando o nobre relator no presente processo, mas chamando a atenção desse detalhe. Doutor Samuel. Governador Maria Helena. Presidente, eu vou acompanhar o doutor relator, mas antes eu gostaria também de palpitar na sugestão apresentada pelo doutor Blazak. Acho que nós deveríamos amadurecer realmente, acho que é um caso, talvez, de decisão mesmo monocrática. Eu até peguei o regimento interno para ver se podíamos encontrar algum arrimo, né? Mas eu também penso que, ao lado dessa decisão monocrática, é preciso ficar bem delimitado, porque em situação um pouco diferente, há divergência já aqui, né? Que é a minha, da doutora e salvo engano, do doutor Sebastião, mas há divergência, pelo menos a minha e da doutora Vanessa. Então, deixar delimitado a questão da juntada de documento antes da aprovação da sentença, enfim, casos eu acho que como esse, eu acho perfeitamente viável, isso se tiver arrimo no regimento interno. Feitas essas considerações, senhor presidente, eu vou, no caso concreto, acompanhar o doutor relator. Doutor Sebastião. Eu também acompanho o doutor relator e me comprometo também a fazer essa reflexão que todos os gabinetes, como já dito, houve, né, com relação às eleições de 2012, essa situação sui generis do excesso de recurso contra as prestações de contas. E por conta disso, todos os gabinetes estão realmente com esse excesso de demanda. Então, só com essas considerações eu acompanho o doutor relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Senhor presidente, só para contribuir ainda, não querendo imprimir aos juízes de primeira instância um tumulto processual. É que o TSE, na resolução desta eleição, ele inovou com uma parte do artigo dizendo que quando o juiz tivesse impossibilidade de analisar a conta, ele poderia declarar como não prestado. E é isso que está causando o excesso todo, porque os juízes, na hora que perceberam que tinha algum problema da análise documental, ele declarou como não prestada. E tem vários que estão com os documentos. Né? Então, eu acho que isso realmente foi uma preocupação do TSE, mas, ao mesmo tempo, causou uma inovação e isso está trazendo consequências aí de centenas de recursos, porque a lei, especificamente, ela não tem essa parte de que ele poderia declarar declarar não prestada, se houvesse alguma dificuldade no entendimento das contas. E então essa inovação é que fez com que o juiz de primeira instância fosse fiel à resolução. Eles não estão cometendo nenhuma inovação, é porque a resolução deixou essa brecha mesmo. Né? Vamos reunir aí e dar uma analisada quanto a essa questão.
de forma que possa facilitar a todos os membros, até eleger temas e colocar como repetitivo, né? Fazer e criar aqueles normativos nossos lá, né? Que, como é que é o nome lá? Uma espécie de recurso repetitivo, mas nós ali apelidamos, não foi de... Foi de... Até a minha equipe trabalhou nisso. Não é súmulas. Enunciados. Eu até iria sugerir a Vossa Excelência, se Vossa Excelência com a sua equipe pudesse nos trazer uma sugestão e que nós pudéssemos aí já votar a sugestão. A sua equipe já está bastante a par de que há a única situação em que há divergência em casos como esse. Portanto, eu acho que... Levantamento de um enunciado e vamos analisar. Então, o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer oral da eminente Procuradoria-Geral Regional Eleitoral. Dois ponto 5 da pauta, o processo número 8.064, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato, cargo de vereador, Cuiabá, Mato Grosso. Recorrente Misael de Oliveira Galvão, recorrido Ministério Público. Doutor Francisco Alexandre, o relator, com a palavra. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Misael de Oliveira Galvão, candidato ao cargo de vereador por Cuiabá, eleição de 2012, contra a respeitada decisão do juiz da 54ª Zona Eleitoral, que julgou como não prestado as contas de campanha em virtude de que: A. Da utilização de recursos próprios não declarados no momento do registro de candidatura. B. Detalhamento inadequado da receita estimáveis em dinheiro recebido em doação. C. Declaração de gasto de campanha sem comprovação mediante nota fiscal. E D. Não apresentação do extrato bancário definitivo. O candidato foi intimado para manifestar acerca da irregularidade detectada pelo relatório preliminar. Entretanto, permaneceu silente, tendo sido expedido na sequência o relatório final do exame. Em sintonia com o parecer do Ministério Público Eleitoral do primeiro grau, o magistrado julgou as contas como não prestadas. Em razões recursais, o recorrente arguiu a inconstitucionalidade da resolução 23.376/2012 do TSE e apresentou esclarecimentos acerca da irregularidade detectada no relatório final do exame. Apresentou prestação de contas retificadora, juntando farta de documentação. O Ministério Público Eleitoral, de primeira instância, ofereceu contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso. E a douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo parcial provimento do recurso para que seja reformada a sentença e que as contas sejam desaprovadas. O relatório. Escolha o doutor, por licença. Em esse caso é igual que acabou de ser julgado. O auxiliar do juízo percebeu graves irregularidades nas contas, não foram sanadas, só que o juiz julgou não prestadas. Mas a própria análise demonstrou que as contas, na verdade, elas foram muito mal feitas, muito mal instruídas. Então era o caso de desaprovação. Eu parecer nesse sentido, provimento parcial. Senhor presidente, eu só estou acrescentando só isso. Eu estou nessa mesma linha de raciocínio, também considerando inconstitucional a tese levantada pelo recorrente quanto à resolução 23.376/2012 do TSE. E no final aqui, também transcrevo no meu voto aqui várias irregularidades trazidas, apresentadas aqui nas contas, e na mesma linha de raciocínio do Ministério Público, do segundo grau, também dou parcial provimento do recurso para reformar a sentença prolatada e desaprovar as contas do senhor Misael de Oliveira Galvão. Como vota? Alguma manifestação divergente? Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de arguição da inconstitucionalidade da resolução 23.376/2012 e, no mérito, também a unanimidade deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Dois ponto 7 da pauta, o recurso eleitoral prestação de conta, candidato ao cargo de vereador, recorrente José Trava e doutor José Luiz Brazac é o relator com a palavra. Senhor presidente, a pendenga aqui, ela centra na questão de uma despesa de combustível sem contrato de locação ou cessão de veículos, que restou, depois de toda a prestação de contas, o relatório inicial da auditoria contábil da zona eleitoral,
deu por sanada todas as irregularidades, porém ficou um valor de R$ 230 pendente, não quanto ao próprio valor, porque o próprio valor foi comprovado com notas fiscais, certinho. O que aconteceu é que o automóvel que foi utilizado para o uso desse combustível era de propriedade do candidato, juntada à documentação inicial, porém sem contrato de cessão ou locação. E isso veio daí, posteriormente, ele juntou isso. Então, a única pendência a partir das intimações ficou essa questão. Eu estou em dissonância, até, bom, aqui tem uma dissonância do parecer ministerial, então, esse seria o relatório, senhor presidente, já que tem o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. Qual é o parecer? Eu vou modificar para aprovação com ressalva só porque o veículo era do próprio candidato, Isso, né? perfeito, Se fosse de terceiro, aí não teria como. Também avancei unicamente por esse motivo, porque Ok. era dele e ele juntou logo no início A da comprovação, campanha a comprovação. Então, Ok. eu estou conhecendo, e aí, então, vou modificar aqui em consonância com o parecer ministerial, aprovando com ressalvas. Com manifestação contrária? Então, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer oral. Ainda o doutor José Luiz, o 2.8, recurso eleitoral, filiação partidária, duplicidade, pluralidade. Recorrente César Lima do Nascimento. Recorrido Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro. Doutor José Luiz, com a palavra. Senhor presidente, o presente caso ele é muito comum da Corte, que são aqueles processos administrativos de dupla filiação partidária, e inicialmente o doutor juiz entendeu como não sanada a irregularidade, porém eu estou também avançando a questão na própria lei, que diz que se o envio das listas elas acontecem antes aliás, se a atualização de filiação acontece antes do envio da lista ao TSE, não há que se falar em dupla filiação. Então, em dissonância com o Ministério Público, eu estou dando provimento para considerar que não houve, para tornar regular a filiação, porque ela foi informada, ela aconteceu os procedimentos antes do envio definitivo da lista ao TSE. Ouço o doutor procurador. O parecer, na verdade, não entra no mérito, por entender que essa questão já havia sido julgada em outro processo e que seria uma espécie de rescisória. Então, eu nem entrei nessa questão da lista. Eu mantenho o parecer. Doutor Samuel. Pelas razões especificadas pelo relator, eu vou acompanhá-lo, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Vou pedir um vênia ao doutor procurador, vou acompanhar o relator. Doutor Sebastião. Da mesma forma, acompanho o relator. senhor presidente. Doutora Vanessa. Vou pedir vista. Doutor Francisco. Com o relator. Então, conclusão do julgamento adiado em face do pedido de vista da eminente quarta vogal, doutora Vanessa Curte Perenha Gasques. O processo 42.942, recurso eleitoral, representação de propaganda política, propaganda eleitoral, banner. Recorrente Mariano Kalonkiewicz Filho, Marco Júnior Mendonça, José Wilson Filho, recorrido Ministério Público. Doutor Sebastião, com a palavra. E demais membros. O caso aqui é da propaganda eleitoral irregular, consistente na fixação de 3 placas
lá na cidade de Água Boa. Essas placas foram afixadas em bem de uso comum. Houve notificação, sendo que uma delas, além de se encontrar em bem de uso comum, se caracterizaria também com outdoor, porque ultrapassou o limite máximo de 4 metros quadrados. Em face disso, o magistrado aplicou a multa em R$15 mil e as razões recursais no sentido de que, com a retirada dessa propaganda após notificação da Justiça Eleitoral, não haveria de se aplicar nenhuma sanção. Razão pela qual postula a reforma da decisão, tanto ao Ministério Público de piso quanto a dota Procuradoria Regional Eleitoral, manifesta-se o Ministério Público de piso pelo desprovimento do recurso e a dota Procuradoria Regional Eleitoral pelo provimento parcial do recurso. É o relatório, senhor presidente. Colhedor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Como já dito, 3 placas foram afixadas em bens de uso comum, sendo que uma considerada outdoor. E a legislação que nós temos julgado aqui é de que, nesses bens de uso comum, quando notificado, o candidato ou beneficiário, ele retira, não há que se falar em multa. Então, para as 2 placas nessas condições, realmente não tinha que se aplicar multa. Agora, essa que excedeu o limite máximo de 4 metros quadrados, que foi considerado outdoor, aí a própria legislação determina a incidência da multa. Então, estou mantendo a multa e, acolhendo o parecer ministerial, estou reduzindo essa multa, que foi de 15 mil, quase 15 mil UFIR, para o valor de 5 mil, ou seja, seria R$15 mil para 3 multas. 2 foram retiradas, permaneceu uma, R$5 mil. Então, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, eu estou dando parcial provimento ao recurso para apenas reduzir a multa aplicada. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutora Vanessa? Com o relator. Doutor Francisco Alexandre? Doutor José Luiz Blazac? Com o relator? Doutor Samuel? Governadora Maria Helena? Com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para afastar a penalidade de multa imposta ao recorrente, Mariano Marcos Júnior Mendonça. Quanto ao fato 2, deu parcial provimento ao recurso dos recorrentes, apenas para reduzir a penalidade da multa imposta para o valor de 5 mil. É 5 mil UFI ou reais? Reais. Reais? 5 mil reais. Solidariamente, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Ainda, doutor Sebastião, é o 2.10, o processo número 20.941, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, banner, cartaz, faixas, etc. Recorrente coligação Canarana, Paulo Demais, Trabalho e Honestidade. Recorrente Eulenir Bernardo Bernardi, Evaldo Osvaldo Diel. Recorrido coligação Canarana é para quem ama. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, e demais membros, a matéria semelhante, aqui houve uma veiculação da propaganda na fachada do comitê, lá também em Canarana, só que com medida superior a 4 metros quadrados, ou seja, o famoso outdoor. Foi aplicada a multa de R$3 mil. A dota Procuradoria Regional Eleitoral é pelo conhecimento do desprovimento do recurso,
pelas mesmas razões já defendidas no recurso anterior, estou mantendo a multa e também o seu valor por entender que ela é proporcional à irregularidade, razão pela qual, em harmonia com o parecer, estou negando o provimento ao recurso. É como eu estou votando, senhor presidente. Ouvindo o doutor. Mantido. Mantido. Algum voto divergente? O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. O 2.11, recurso eleitoral, representação, propaganda política, eleitoral, banner, cartaz. Ainda o doutor Sebastião, recorrente ao Ministério Público, recorrido coligação, um novo caminho para Cuiabá, Mauro Mendes. Com a palavra, o doutor Sebastião. Nesse caso aqui, senhor presidente e demais membros, foi julgado improcedente e a representação sustentava que foram colocadas aquelas bandeiras, os colegas principalmente que moram aqui na cidade de Cuiabá devem ter presenciado a época das eleições, aquelas bandeiras que eram afixadas, bandeiras pequenas que eram afixadas nos canteiros. O Ministério Público entendeu que se colocadas, do jeito que foram colocadas as bandeiras, uma ao lado da outra, se configuraria outdoor, se daria mais do que 4 metros quadrados. O juízo de piso defendeu que não se trata de outdoor, veio o recurso postulando esse reconhecimento. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso e eu estou nessa linha também de entendimento de que trago aqui inclusive já um julgado, até o doutor Pedro Francisco julgou essa questão anteriormente, dizendo que essas bandeiras fixadas em canteiros e rotatórios, por si só, ela não se configuraria a propaganda em outdoor. E então, com essas considerações, senhor presidente, eu estou também, em consonância com o parecer, negando o provimento ao recurso. É como eu estou votando. Qual era o parecer? Mantido. Mantido. Então, algum voto divergente? Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Pois não. A assessoria está informando que o próximo processo, o agravo regimental, foi feito pedido de desistência, então eu estou retirando de pauta. Então, 2.12, retirado de pauta a pedido do doutor relator. É que houve perda de objeto anteriormente. Então, encerrada aqui a pauta judicial, nós temos aqui só um administrativo, que é a homologação de portaria. Designou ad referendo o doutor Fernando da Fonseca Melo, juiz de direito da 2ª Vara de Mirassol do Oeste, para atuar em substituição pela 18ª Zona Eleitoral, no período de 17 a 19 do 12, naquele município. E o doutor Eduardo Calmon de Almeida César, juiz da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães, para atuar em substituição pela 34ª Zona Eleitoral no período de 18 até 19 do 12, durante o afastamento do juiz titular. Então é antigo e já até ultrapassou, estou com o voto aqui, homologando. Todos estão de acordo? Então, na unidade, homologaram a portaria 382 de 2013, nos termos do voto do doutor relator. Então, eminentes pares, acho que encerrou por hoje, né? Então, encerrou. Eu estou encaminhando a Vossas Excelências um pedido
que é de uma alteração de uma função para auxiliar judiciário, né? Que é uma função de que que ocupava o cargo, acho que se aposentou. Técnico de higiene dental. Então era só para higiene dental. Nós temos uma dentista aqui que pode muito bem fazer. Eu estou encaminhando para Vossas Excelências analisar, porque estamos precisando de técnico, não de higiene dental, mas de judiciário, né? Então vamos transformar, se for consenso do Pleno, senhoras analisar na próxima sessão, e esse que vai receber esse cargo aí nós vamos disputar para ver para quem que nós vamos mandar esse funcionário. Só não colocar no palito. E, A próxima sessão é segunda. Segunda-feira tem sessão. e também já fica aqui que a próxima sessão será na segunda-feira. Aí, ô, Samuel, se me derem esse, eu deixo a moça lá. Quem quiser participar, né? Então é bom a gente fazer. E aqui e eu quero aproveitar aqui a oportunidade até para pedir desculpa ao doutor procurador aqui, do advogado, depois foi falar com ele, porque antes ele havia anunciado que queria falar só comigo e com o doutor Samuel. Samuel concordou, aí depois ele foi falar com o senhor, não sei de que se trata, né? Porque não é do meu feitio encaminhar ninguém para... Mas ele foi de ponto próprio. Então eu peço desculpa aí, e sempre que eu tiver que atender advogado, vai ser na presença de todo mundo, então daí é que eu determinei que ele entrasse lá. Eu não tenho segredo com ninguém. Agradeço. E declaro encerrada a sessão.